Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre a sua vida, sobre a sua família. É um motivo de grande alegria nesta noite poder entrar aí através do meio de comunicação no seu lar, juntamente com a sua família, para que possamos adorar a Deus, para que possamos meditar na sua santa e preciosa palavra. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos de um texto que se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 6, verso 26. Se você puder já ir abrindo a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 6, verso 26. Que hoje seja uma noite de salvação, que seja uma noite de renovação da sua fé, da sua força, que o Espírito Santo fale ao teu coração nesta noite e que ele receba o nosso louvor e a nossa adoração. Se você já abriu, diz assim: quando os céus cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar, em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem e todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conhece o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Curve sua cabeça. Querido Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por ter a oportunidade de meditarmos na leitura da Tua palavra nesta noite, de poder, ó Deus, debruçar diante desta porção da Tua santa e preciosa palavra. Que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, Senhor, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos desperte, ó Pai, através da Tua palavra e através do mover do Teu Espírito Santo. Oramos assim a Ti, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Esse texto de 2 Crônicas, ele fala do momento muito importante da nação de Israel, porque aqui Salomão estabeleceu a casa do Senhor. Salomão pôde contemplar e guardar no seu coração toda a comunhão que seu pai Davi tinha com Deus. E ele pôde perceber que em todo o reinado do seu pai, o Senhor era com Davi. E agora ele, assumindo a posição, o lugar do seu pai como rei de Israel, Salomão resolve orar ao Senhor. E a sua oração, na verdade, Deus dá a oportunidade a Salomão dele escolher, pedir a ele o que ele quisesse. E Salomão tinha a oportunidade de pedir riquezas, de pedir a morte dos seus inimigos, mas Salomão usou de sabedoria. Salomão pediu a Deus que desse a ele conhecimento, sabedoria, para que ele pudesse conduzir o povo de Deus. E o Senhor se agradou dessa oração sincera de Salomão e não só concedeu a ele sabedoria e conhecimento, mas Deus também lhe deu riquezas. E a palavra diz que Salomão foi um homem tão sábio que nem antes e nem depois dele houve alguém igual. E aqui Salomão está nos preparativos finais da inauguração do templo. E Salomão, no templo, ele se prostra diante do Senhor, ele abençoa o povo,
e ele levanta a sua voz em oração e pede a Deus, através desses versículos que nós acabamos de ler agora, porque Salomão bem sabia que o povo de Israel era um povo inconstante. De vez em quando o povo se desviava dos caminhos do Senhor e era necessário um juízo, uma repreensão para que o povo se voltasse. E Salomão aqui ora a Deus para que o Senhor pudesse ter misericórdia do seu povo quando pecasse, quando esse povo se voltasse para ele, se arrependesse e orasse, levantasse a sua voz naquela casa, que o Senhor pudesse ouvir dos céus. E esse texto é muito maravilhoso, porque esse texto marcou a nação de Israel, é um marco na nação de Israel. E o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite é que, irmãos, estamos vivendo dias maus. Temos visto uma assolação em todo o mundo. O mundo vive um momento de medo e de grande preocupação por conta dessa pandemia que tem ceifado tantas vidas, que tem trazido medo, certo terror para as pessoas. Vi notícias que tem pessoas que já tiraram a sua vida, pessoas que hoje choram os seus mortos. Então o mundo hoje vive esse momento de medo e de terror. E para nós cristãos, há um grande desafio a aprender com toda essa situação, porque é necessário haver um equilíbrio, irmãos, um equilíbrio entre a fé e a razão. O próprio rei Salomão, a qual Deus deu tamanha sabedoria, ele nos deixa aqui uma grande instrução em um dos seus provérbios, que se encontra no capítulo 22 e no verso 3. Diz assim o texto, você pode abrir, Provérbios 22, verso 3, diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas o inexperiente ou o imprudente, o inconsequente, segue adiante e sofre as consequências. Muitos, infelizmente, irmãos, por meio de uma fé cega, decidiram por permanecer com as igrejas abertas, com as portas da igreja aberta, indo de confronto com os apelos do governo de cada nação. Podemos ver, eu vi um exemplo, eu li nos noticiários que uma igreja da Coreia do Sul, ela foi apontada como responsável por uma grande disseminação de vírus, por pura falta de imprudência e de tamanha irresponsabilidade. Essa igreja foi apontada como responsável por grande disseminação do vírus. Por quê? Porque um líder optou por uma fé cega, não optou pelo equilíbrio da fé e da razão, e a sua atitude levou com que as pessoas pudessem olhar com desrespeito, com desmerecimento por tal atitude. Qual é a nossa realidade? Qual é a realidade, irmãos, que vivemos hoje? Um pequeno vírus, cuja medida do seu diâmetro é de 1 micron. Se você não sabe, essa unidade de medida, o micro, é do Sistema Internacional de Medida. O micron é um submúltiplo do metro. É uma medida tão pequena, é uma medida tão minúscula, que não é possível você ver com os seus olhos. É necessário se valer de um microscópio para que você possa visualizar algo dessa medida. E veja bem, um pequeno vírus, invisível aos nossos olhos, foi capaz de ceifar milhares de vidas, foi capaz de abalar o mundo e desafiar a capacidade humana. Homens detentores de sabedoria, de grande conhecimento, cientistas, infectologistas, tantas pessoas da área de medicina que hoje estão em busca de uma cura, que estão em busca de uma vacina, estão sendo desafiados por algo tão pequeno que tem assolado o mundo. Homens em que tanto a autoridade e o poder estão em suas mãos, mas que estão confusos, sem saber o que fazer, que caminho seguir, que decisão tomar. E no meio disso tudo, irmãos, nós temos visto tantas
posições contraditórias. Nós que somos leigos estamos expostos a tantas contradições. Uma hora ouvimos algo de uma forma, outra hora ouvimos a mesma coisa de outra forma, e nós ficamos meio que perdidos, e muitas pessoas temerosas, com medo, reclusas em suas casas. E infelizmente, tantas pessoas desprovidas de fé, cujo coração estão completamente distante de Deus, têm levantado tantos questionamentos sobre Deus. Onde Ele está? Onde Deus está? Será que Deus não se porta ou não sabe o que está acontecendo? Se Deus existe mesmo, Ele tem ou não poder para acabar com essa pandemia, com esse mal sobre a terra? Esse questionamento me fez lembrar, irmãos, daquele malfeitor, aquele que foi crucificado com Jesus, que disse para Jesus: Senhor, se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós também. Um transgressor se colocando como imerecedor de receber tal sentença pelos seus atos, se volta para o Criador, para o Filho de Deus, e faz tal imposição. E não são poucos os que em nossos dias têm pensado, irmãos, e têm agido desta maneira, colocando Deus na parede, fazendo com que Ele não estivesse cumprindo o seu papel de não permitir que o mal aconteça. Porque muitos acham que Deus existe para que Ele não permita que o mal aconteça. E quando algum mal acontece, é porque Deus falhou nessa responsabilidade. A humanidade não consegue perceber que a consequência desse mal que assola o mundo e de tantos outros males por qual nações já passaram, épocas já passaram, provém das nossas atitudes com relação a Deus, com relação a nós mesmos e com relação ao nosso próximo. O coração humano tem se tornado cada dia pior, tomado do egoísmo, do individualismo e da ganância. O homem tem explorado os recursos da natureza em prol de um crescimento e do desenvolvimento, agindo de forma desenfreada, abusiva e exagerada. Muitos, movidos pela ambição, têm destruído os recursos naturais. O homem, movido pela ambição, destrói o próprio ambiente em que vive. E quando se depara com as catástrofes naturais, questionam e julgam a Deus. Temos visto a maldade aumentando e o amor de muitos a cada dia se esfriando, tanto com relação a si próprio, tanto com relação a Deus e tanto com relação ao próximo. Um total descumprimento do maior mandamento ensinado por Jesus aos seus discípulos, que se encontra em Mateus 22:37, quando o Senhor disse para os seus discípulos: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Este é o primeiro e o grande mandamento. Mas o que nós temos visto é o amor de muitos se esfriando, a maldade aumentando, as pessoas a cada dia se tornando mais insensíveis. Mas de onde vêm todas essas coisas? De onde vêm todos esses males, essas consequências? Nós podemos resumir tudo isso numa única palavra: o pecado. O pecado que habita e reside na nossa natureza, nessa natureza carnal. O pecado é que faz se manifestar todas essas coisas ruins no coração do homem. Há uma lei que nós precisamos conhecer para entender tudo o que está acontecendo, irmãos, em nossos dias. Se eu pegar uma bela muda de uma mangueira e eu plantar essa mangueira numa terra fértil e cuidar desta mangueira, regá-la, cuidar, certamente em poucos anos eu irei colher frutos dessa mangueira. Certamente irei colher mangas saborosas. Não esperaria eu colher um abacate ou colher uma goiaba ou uma maçã de uma mangueira.
Esta é a lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Aquilo que uma nação planta, ela irá colher. Aquilo que o homem planta, ele irá colher. Em Gálatas, no capítulo 7, o apóstolo Paulo, falando para a igreja dos Gálatas, no capítulo 7, 8, ele diz assim, ó, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ele ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Irmãos, nossa geração tem sido uma geração escarnecedora, uma geração desrespeitosa, que zombam de Deus e que zombam da sua santidade. Em nome da arte, pintam a Deus a seu bel prazer, expõem uma imagem deturpada de Deus, encenam de forma obscena sobre as coisas sagradas de Deus. E quando se deparam, mesmo quando se deparam com uma situação grave por conta das transgressões, mesmo assim ainda questionam a Deus e aos seus atributos. Porque quando a pessoa pergunta onde está Deus, ela está perguntando a um Deus onipresente, um Deus que está em todos os lugares, que pode estar em todos os lugares. Quando se questiona se ele sabe o que está acontecendo, e se está se questionando ao Deus onisciente, ao Deus que sabe e conhece todas as coisas. Perguntam ao Deus eterno se ele realmente existe, e ao Todo-Poderoso se realmente ele tem poder para atuar e acabar com este mal. Assim, irmãos, como Salomão orou, que nós nos prostremos diante de Deus e clamemos pelas suas misericórdias sobre as nações, sobre a nossa nação, sobre os dirigentes do nosso país, sobre o enfermo, sobre aquele que está acamado, que está contaminado com esse vírus, está sofrendo, que nós levantemos a nossa voz em prol dessas vidas, que levantemos a nossa voz em prol da nossa própria família e da nossa vida, para que o Senhor nos preserve e nos livre desse mal, que nós levantemos a nossa voz sobre a igreja, para que a igreja sofra um avivamento, para que a igreja acorde, talvez de um sono, de uma mornidão, que possamos ouvir a resposta de Deus ao nosso clamor. E eu peço que você abra a sua Bíblia, novamente, em 2 Crônicas, mas agora no capítulo 7, no verso 14, porque aqui Deus responde aquela oração que Salomão fez e que nós lemos lá no capítulo 6, Deus responde a oração de Salomão, e que o Senhor possa ouvir também o nosso clamor e a nossa oração, irmãos. Então, 2 Crônicas 7,14 é um texto bastante conhecido, mas é a resposta de oração sincera de um homem de Deus, que confiou a sua vida e a nação de Deus em suas mãos. No verso 12, diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração. Que maravilha! Ouvi, Salomão, a tua oração. Escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar.
que os olhos do Senhor e os ouvidos do Senhor estejam atentos à nossa oração, à minha oração, à sua oração, que for feita nesse lugar, que for feita na sua casa, irmãos. Porque o Senhor diz aqui, se Ele cerrar os céus de modo que não haja chuva, graças a Deus não nos tem faltado chuva, as plantações estão produzindo, não há gafanhotos que estejam consumindo a terra, mas há peste, há um mal sobre a terra, talvez um juízo de Deus, porque a palavra do Senhor é profética e ela nos diz que nos últimos dias haveriam sinais, e pestes, epidemias, são sinais da vinda do Senhor, e nós precisamos estar atentos à palavra de Deus e às profecias dessa palavra, irmãos. Mas se houver, se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, diz a palavra, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, a promessa do Senhor é que Ele ouviria as nossas orações, que os seus olhos estarão atentos e os seus ouvidos, seus olhos estarão abertos ao nosso favor e os seus ouvidos atentos às nossas orações, a oração que nós fizermos nesse lugar. O cessar, irmãos, eu creio que desse mal só depende da nossa posição e da nossa postura diante de Deus. Se nós nos humilharmos diante daquele que tem o poder, que tem todo o poder, o Deus Todo-Poderoso, se nós orarmos ao único Deus que pode nos ouvir, se nós buscarmos a sua face e não cessarmos de buscar naquele que tem a resposta, se nós nos arrependermos e nos convertermos dos nossos pecados e dos nossos maus caminhos, certamente Ele nos ouvirá do céu. Olhemos para esse texto que nós lemos como um exemplo, irmãos, de um grande momento de avivamento na história de Israel, um grande momento de avivamento na nação de Israel. Olhemos para a atitude de Salomão e tomemos esse grande exemplo de submissão e de dependência de Deus. E ao cessar essa pandemia, ao cessar esse mal, eu creio que em breve irá cessar em nome de Jesus, o Senhor irá ouvir o nosso clamor. Que vidas se voltem para Deus, arrependidas dos seus pecados. Que a igreja de Cristo saia desta crise fortalecida, avivada, revigorada, transformada para a glória de Deus. Oro para que seja assim, meu irmão, na sua vida, que seja assim na minha vida, que seja assim na nossa família, em nome de Jesus. Para finalizar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses 4, no verso 4. Eu estou usando a versão Almeida Corrigida e Fiel. Diz assim o verso 4: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que essa palavra possa frutificar no teu coração e que a certeza que Deus nos ouve, que Deus ouve a oração sincera, esteja no teu coração, que você creia que o Senhor está ouvindo o seu clamor, que o Senhor está ouvindo o clamor da sua igreja. Creia que em breve esse mal irá cessar. Não fiquemos preocupados, assim como aqueles que não têm o temor do Senhor estão tão temerosos, mas que nós possamos prudentemente confiarmos no Senhor, ter paz em nosso coração e ter a certeza que essa paz,
A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a nossa mente em Cristo Jesus. O Senhor abençoe a sua vida, irmão, abençoe a sua família. Eu quero orar agora, me despedindo desse dia e desse momento de adoração e de comunhão que estamos tendo, em nome de Jesus. Curve sua cabeça. Querido Deus e Pai, Senhor, como é precioso nós termos a oportunidade de ler a Tua santa e preciosa palavra, Senhor. Poder aprender com vida de homens que foram submissos e fiéis a Ti, que confiaram, ó Senhor, no Teu agir, que confiaram na Tua mão forte em meio às adversidades e às situações difíceis que enfrentaram, Senhor. Ó Deus, que nós possamos tomar esse exemplo para nossas vidas, não se abalar, ó Deus, com esse mal, mas ser prudente e confiar no Senhor, crendo que a nossa vida está, ó Deus, sobre as Tuas poderosas mãos. E nós cremos, Senhor, na Tua palavra, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. Por isso nós Te agradecemos, Senhor, que a Tua paz permaneça em nosso coração, que a Tua bênção esteja sobre o nosso lar, que não haja provisão sobre o nosso lar, ó Deus, que o Senhor abençoe nossas vidas, ó Pai. Eu oro pelos que amanhã estarão saindo para o seu trabalho, que possam contar com o cuidado do Senhor, que o Senhor livre desse mal, dessa epidemia, Senhor, do contagio desse vírus, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor dê graça ao nosso presidente, aos nossos governadores, dê sabedoria àqueles que estão em busca, Senhor, da cura, daqueles que estão em busca, Senhor, ó Deus, da vacina para este mal, ó, em nome de Jesus, nós intercedemos por estas vidas, Senhor, e confiamos, ó Deus, que o Senhor, os Teus ouvidos estão postos à oração do Teu povo. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenham uma boa noite, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria também de comunicar que, devido à impossibilidade de estarmos congregados, reunidos, se você deseja trazer o seu dízimo, a sua oferta, queria avisar os irmãos que na igreja vai ter sempre alguém aqui, ou um diácono, ou um pastor, para receber o seu dízimo e a sua oferta e abençoar a sua vida. Mas se você desejar também, você pode fazê-lo. O depósito, nós estamos aí apresentando a conta da igreja, você pode fazer o depósito, você guarda o comprovante, se você desejar, depois se quiser trazer. Então, fica aqui o recado, que Deus abençoe a sua vida, que não falte a provisão de Deus jamais sobre a tua casa, o pão à mesa, que o Senhor possa fechar a boca do leão, guardar as suas finanças, o seu trabalho, a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus o abençoe ricamente.
Amém.